Shalom, shalom, bom dia, bom dia. É, quem aí está empolgado para a conferência que está chegando aí? Mudei. Eu também estou, porque, meu Deus, vai ser sobrenatural que nós vamos viver nessa conferência. Então, para iniciar esse culto, eu gostaria de começar com uma oração. Então, aí vocês fecham aí os seus olhos, se conecte com o Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoe-nos nossos pecados, Pai. Tu estás acima de todas as coisas e por tuas mãos tudo é sustentado. Então, neste momento, eu te agradeço por esse dia abençoado de direcionamento, por cada dia que levantamos, por cada livramento que nem vimos, mas o teu Espírito já estava lá guardando e conduzindo. Pai, abençoe cada irmão e irmã da companhia, nossos visitantes e aqueles que estão assistindo no gravado, Pai. Abençoe também os nossos apóstolos e líderes, que sobre eles haja um derramar dobrado da tua unção, que cada palavra liberada por suas bocas carregue poder, direção e vida. Senhor, eu senti de orar pelas pessoas que estão vindo, né, os irmãos que estão vindo para a conferência. Então, Senhor, que em nome de Jesus, eu peço proteção total sobre cada pessoa que estará em deslocamento para a conferência. Guarda aqueles que vão pelas estradas, aqueles que estão vindo de ônibus, de carro, de carona. Coloca teus anjos ao redor de cada veículo, afastando acidentes, distrações e qualquer tipo de ameaça, Pai. Cobre também aqueles que estarão em voo, que cada etapa, no check-in, no embarque, no pouso, que seja conduzido em paz, sem turbulência, sem atrasos, sem impedimentos, Pai. Que cada um chegue ao seu destino, preservado e em plena paz. Em tudo isso que seja pela tua glória, Pai. Eu agradeço, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Agora a palavra vai para Sarina. Beijos. Shalom, shalom, meus queridos. Bom dia a todos. Deixa eu colocar naquele jeito que eu consigo ver a carinha de vocês aqui, senão fica muito esquisito. Quem puder, então, estar aí a partir desse momento já abrindo as suas câmeras, né? Peço a gentileza que o façam, né? Assim que possível. E é uma alegria, né? Como a Karina já orou aqui, poder estar mais um domingo aqui com vocês, iniciando essa semana, né? Agradecendo ao nosso Deus por o seu sustento, pela sua misericórdia que se renovou e se renova sobre nós todas as manhãs, né, queridos? Gostaria de convidar vocês para abrir a palavra lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 21. Vamos lá? Lucas 17, 21. Vou começar no 20. Vezes só o 21, vamos 20 e 21. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então, separei essa palavra para compartilhar com vocês, né? Foi algo que eu, durante toda essa semana, meditei nessa palavra e também passei por uma situação em que eu pude colocar ela em xeque, vamos dizer assim, né? A gente sempre pode, né? Colocar a palavra de Deus em xeque porque ela sempre vai se cumprir, né? Então, passei por uma experiência muito bacana essa semana em que eu pude ver realmente ela se manifestar de forma assim muito rápida, assim como eu até então não tinha experimentado muitas vezes, né?
Então, como nós lemos aqui, um texto muito bonito, né? Esse texto, né? Ele parece até poesia, ou a gente pode pensar assim, não, mas Jesus falava muito por metáforas, né? Pode ser também uma metáfora, mas na verdade esse texto, o que ele é? Ele é realmente uma realidade que a gente pode viver, né? É o que é Jesus entregando para a gente realmente uma chave, né? A chave que nos dá acesso, né, a todo o mundo que está ao nosso redor, né? É aquela chave sobre o domínio próprio, sobre onde está o reino de Deus, onde ele começa a ser ativado, né? Então, o reino de Deus, ele começa a ser ativado, ele está dentro de nós. Por isso que ali no texto fala que ele não está aqui, não está ali, a gente não vai conseguir detectar, né, onde é que ele está estabelecido, né? Muitas vezes a gente acaba, situações do nosso dia a dia mesmo, né? Com aquela correria, impressões que a gente encara em todos os momentos, né? As ansiedades e tudo, a gente acaba se comportando como se muitas vezes estivesse, né, procurando e entendendo o reino dessa forma, né? Como se fosse um estilo de vida, né? Um jeito de viver, onde a gente faz as orações, a gente tem um momento ali de comunhão da palavra, no final de semana ou algum dia da semana eu reservo um tempo e eu vou ali participar, eu vou estar junto com um grupo de irmãos, né? E o que a gente percebe é que realmente o reino não é só isso, né? Não é só um estilo de vida. O reino, ele é o quê? Ele é governo e ele está dentro de nós. E ele precisa ser ativado, né? E voltando lá para as nossas aulinhas de história, né? Se alguém como eu, por alguns momentos, esqueceu, fugiu desse momento das aulas de história, eu vou chamar o Matheus aqui agora para me ajudar a falar do Matheus, que gosta muito de história, né? Tá aqui do meu ladinho e tá nesse momento estudando justamente, né? Essa parte que fala ali do reino, da monarquia, né? Então, eu convido vocês também a viajarem por esse mundo e a lembrar, né? Como se move um reino, né? Um reino, ele se move por autoridade. Né? Então, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã e que falou muito ao meu coração durante esses dias, né, essa semana é essa, e a gente possa lembrar que o reino precisa ser ativado dentro de nós, né? E que o reino se move por autoridade. Aí, diante dessa constatação, assim, Deus me levou a dois pontos, assim, né? Então, assim, o reino, ele só se manifesta onde o rei, ele é o quê? Reconhecido e entronizado, né? Então, realmente, como está o trono do nosso coração? Como está o trono da nossa mentalidade, né? E por onde o reino ele começa a ser ativado dentro de nós, a não ser pela nossa mentalidade, o que sustenta, né, a nossa fé é a nossa mentalidade que sustenta a nossa fé, né? Como eu falei que eu passei por uma experiência essa semana, até ontem estava conversando com a Cibele, né? Estava contando para ela também, contei para o Ju que tá um pouco longe, estava compartilhando com ele, né? Há uns 8 meses atrás, eu precisei, né, voltar a falar com a minha psiquiatra, pedir uma ajuda dela lá, porque infelizmente comecei a ter uns piripaque aí de começar a ter os episódios aí de ansiedade, de aqueles ataques de pânico, que são manifestações físicas do nosso corpo. Eu, né, até então falando, não vou conseguir, a gente não controla, né? Tem coisas que por ansiedade começa a te dar um mal-estar, uma coisa ruim ali que não estava conseguindo controlar só pela minha vontade ou por falar, não, mas eu sei, eu confio em Deus, eu, né? Tem momentos que é realmente desafiador, né? Aí falamos, né? Eu e o Juliano falamos com os nossos apóstolos, né? A Flávia falou, a gente não pode ser religioso, né? Precisou de algum momento voltar para o médico, vamos voltar para o médico, né? E fui, enfim. Aí voltei, passei, precisei novamente tomar lá a boletinha lá de controlar a ansiedade, deixar a gente mais zen, mais calmo, né? E foi aí esse período aí de acho que uns 4 meses, mais ou menos, né? Que eu precisei. E 4, 6 meses, e daí agora eu voltei, né? E daí, recentemente, aí, de uns 2 meses para cá, a médica, graças a Deus, já retirou de novo, né? Então vamos tentar tirar aí de novo, né? Só que daí começou a pipocar de novo, né? Essa fase mais tensa aí que estamos passando agora começou a pipocar de novo, começou a dar as piripaques, né? Eu falava, mas não é possível, né? E a gente escuta sempre, né? A Thaís fala muito isso, mas já ouvi de outras pessoas também, né?
nós não somos um corpo que tem alma e espírito, né? Nós somos um espírito que tem corpo e tem alma, né? Eu falei, não é possível. Daí eu fiz uma oração assim, bem ousada, como eu não sou muito de fazer essas orações, mas essa semana eu fiz uma aí que eu falei, essas orações perigosas, né? E Deus escuta todas, né, gente? Né? Todas que a gente faz, né? As perigosas, as não perigosas, as enquanto a gente está duvidando, né? E realmente eu pude ter essa experiência de Deus responder assim de modo instantâneo, assim, porque começou a me dar de novo esses mal-estar físicos aí, e realmente daí eu falei assim, Deus, tô cansada de viver de historinha. Chega de ouvir historinha do fulano, do ciclano, eu falei assim, eu preciso ver as historinhas acontecerem na minha vida, né? Eu falei, então, se o reino é governo, né? Se o meu espírito domina sobre o meu corpo e sobre a minha alma, então chega disso, eu não vou ligar para a médica de novo agora, falar que não deu certo, que eu vou precisar voltar para o remédio de novo. Eu não quero isso de novo, né? E comecei ao longo dessas horas seguintes, assim, comecei, né, declarar e dar ordens, né, ao meu corpo e à minha alma que se colocassem no seu lugar, né? E daí foi passando, assim, sabe? Eu fui observando e realmente foi entrando sob controle, graças a Deus, e eu não precisei pedir ajuda da minha médica de novo e não vou precisar voltar para medicação nenhuma, né? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa experiência, né? De que o reino ele está dentro de nós, ele se move por autoridade, isso a gente não pode esquecer. Então que nós possamos nessa manhã estar olhando para o trono do nosso coração, né? O trono da nossa mentalidade, o que tem ocupado, né? Esses dois lugares, né? Nas nossas vidas, né? E realmente que o Senhor possa estar tomando o lugar que é dele, né? Tomando o lugar que é o único que é digno para estar ali. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Ele está sempre à porta, sempre batendo a porta do nosso coração e perguntando ali: ei, cadê meu lugar? Né? Tira seu ego daí, tira a sua mentalidade errada daí, o que está fazendo isso aí na sua cabeça? Então, vamos então falar ao Senhor que esse lugar é só dele. Amém, queridos. Realmente que o Senhor, o Rei, ele sempre encontre, né, o seu lugar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Eu passo a palavra para Rê. Shalom, shalom. Bom dia, bom dia, bom dia. Que seja um tempo abençoado do nosso Senhor. Quem ainda não abriu as câmeras, vou fazer o convite de novo para abrir, para receber a porção que Deus tem para nós nesse domingo, né? Hoje é o dia de primícias e eu estou com esse, né, desafio de entregar o que Deus tem para nós nesse tempo, né? No mês de Kislev. Então, e outra, né? Se você ainda não mandou esse link para alguém e sentiu agora no coração, puxa, essa pessoa precisa ouvir o que Deus tem para esse tempo, manda esse link, ainda dá tempo. Vamos convidar mais pessoas para receber o que o Senhor tem para nós de direcionamento. Amém? Deixa eu compartilhar. Ai, peraí. Peraí que eu esqueci de fazer um negócio. Aqui. Iceberg, responsabilidade de entregar essa palavra, meu Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Vai ser um tempo precioso, um tempo de Deus nas nossas vidas, né? E principalmente, né? Um tempo de direcionamento. Então, papel e caneta na mão, que Deus tem bastante direcionamento para nos entregar nessa manhã de domingo. Então, ó, nós entramos, né? Primeiro eu quero fazer uma pergunta, né? Quantos aqui se sentem que o tempo tá voando, né? Tá voando. Nossa, gente, nós já estamos, hoje é dia 23 de novembro. Passou, né? Passou super rápido, né? E eu tenho uma notícia para vocês, né? Nós já entramos no mês de Kislev no dia 21 de novembro. Dia 21 se inicia, né? Dia 21 ao pôr do sol, né? Que é a virada, né? A virada, né? O relógio de Deus já virou. E se você ainda não percebeu, você está atrasado. Então,
Vamos prestar atenção hoje para a gente já se alinhar ao tempo que Deus tem para nós, né? Então, nós já estamos em Kislev, não é algo que vai acontecer, a atmosfera já mudou, né? Esse é o 9º mês do calendário judaico, do calendário bíblico, o mês de sair da defensiva para entrar para a ofensiva. Então, se você continuar agindo como nós estávamos agindo no mês passado, você vai perder o que Deus liberou para a sua vida agora. Então, vamos entender, né, esse tempo, né? O mês de Kislev é da tribo de Benjamim, né? E aqui está o período, ó, de 21/11 a 20/12, tá bom? Toda vez que eu olhar para cá, gente, é porque os meus slides estão na outra tela aqui, tá bom? Qual que é a palavra-chave desse mês? Confiança e descanso. Ai, meu Deus, né? Confiar e descansar no Senhor. Então vamos entender aqui algumas coisas, né? Eu já vou pôr o slide todo. Acho que foi tudo. Não, aqui. Então vamos lá, ó. Qual que é a letra, né? A letra do mês de Kislev é o Samek, né? É um círculo, se vocês observarem, é um círculo fechado, né? E aí, o que Deus está querendo dizer com esse círculo fechado, né? Os sábios ensinam que esse é o abraço de Deus. Olha que lindo, né? Então, Samek significa apoiar. Deus, entenda uma coisa, queridos, Deus é o suporte que te segura quando tudo ao redor treme, né? Essa letra Samek, né? Esse círculo também significa o que? Escudo. Então, antes de Deus te mandar para a guerra, né? Em Kislev, ele te revela o que? O escudo. Então, já anota aí, tá? Então, Deus diz, né? Eu cerquei você por todos os lados. Então, dentro desse círculo, há o que? A proteção, a provisão completa para que você possa o quê? Fechar ciclos pendentes que ainda estão desse ano. Então, o mês de Kislev é um mês para desenvolver, para receber estratégias de guerra. Então, é um mês que haverá muita revelação profética acerca da guerra que nós iremos enfrentar. Então, não é um mês para que nós fiquemos inertes, parados, passivos, né? Esperando cair do céu, né? A estratégia. Não, é um mês para nós orarmos ao Senhor, pois Ele irá liberar as estratégias que nós vamos adotar para vencer as batalhas que estarão por vir. Então, ele é um mês muito profético. Então, meus queridos, sabe aquela pendência que você arrastou aí o ano todo? Depois eu resolvo. Não, agora tá muito tumultuado, depois eu olho para isso. Agora não quero. Então, né? A porta para fechar isso se abriu no dia 21, quando nós entramos nesse mês. Então, o que Deus está dizendo para nós? Eu sou o teu suporte. Termine aquilo que você começou. Então, quem iniciou algo e ainda não terminou, esse é o mês para nós encerrarmos, né? Eu quero que você tome posse do que eu vou te dizer agora. Deus já liberou a unção para fechar ciclos pendentes na sua vida. Então, eu quero que você decrete agora comigo, quero ver a boquinha mexendo aí, que eu tô olhando aqui para vocês. Eu quero ver a boquinha mexendo. Quero que vocês falem comigo. Deus já liberou a unção que eu preciso para encerrar os ciclos pendentes da minha vida. Então eu quero, queridos, que você declare, né, que as suas experiências de vida serão cheias de tranquilidade e de paz. Amém? O mês de Kislev traz como representante desse mês a tribo de Benjamim. Né? Benjamim, ele tem um segredo poderoso, como diz o nosso mestre Juliano, ele tem uma chave poderosa, que é o quê? A identidade. Tá? A sua mãe Raquel,
quando, ao morrer no parto, né, ela chamou Benjamim de Ben-Oni, que quer dizer filho da minha dor. Mas seu pai, Jacó, interveio e mudou o nome para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Então, presta atenção como isso é poderoso e como isso é profético. Muitos de nós, né, entramos aqui hoje carregando o nome Ben-Oni, né, carregando as nossas dores. Muitas vezes nós nos definimos pela dor, pelo trauma, pelo que deu errado no passado ou por aquilo que nós estamos passando hoje. Mas a unção de Kislev é a unção do Pai que muda o seu nome. Um Pai que muda destinos. Então, Deus está dizendo para nós hoje, você não é filho da dor, você é filho da mão direita. Isso te dá o quê? Autoridade. Então, Benjamim, se você entender a história, né? Benjamim foi o único filho nascido na terra prometida. Ele tem a unção do quê? De estar no lugar certo. Então, para de aceitar essa dor, né? Para de aceitar esses rótulos de dor, para de aceitar a vida é assim. Não, assuma a sua posição de autoridade e de segurança. Então, Kislev não é um mês de se vitimizar, é um mês de ser o quê? Protagonista. Amém? Vamos seguindo mais um pouquinho aqui. Depois a gente vai mandar o material para vocês, tá bom? Aí. Então, ó, aqui, palavra-chave, né? Confiança. Como eu falei, né? Kislev é o 9º mês do calendário. Então, esse mês, ele tá pedindo para nós entrarmos num novo nível de confiança. Mas entenda que confiança não é fechar os nossos olhos e torcer para tudo dar certo, né? Senhor, me ajuda, né? Eu fico pensando nisso, né? Toda vez que a gente pede, Senhor, me ajuda e não faz nada, eu fico imaginando ele lá em cima como um pai misericordioso falando, eu tô louco para te ajudar, mas você não me ajuda a te ajudar e fica difícil, né? Eu penso assim. Então, é um mês para nós entrarmos num outro nível de confiança no Senhor. Mas confiança não é fechar os olhos, não é torcer para dar certo, isso é o que? Ingenuidade. Entendam, confiança não é passividade. Não é o descanso, né? Confiar e descansar, descanso não é preguiça, não é dormir. Entende? Então a confiança em Kislev é o que, gente? Posicionamento. Chegou o tempo de nos posicionarmos, tá? Posicionarmos. Então, o texto diz aqui, né, que esse é um mês de entrar no descanso. Para quê? O descanso é quando a gente está no nosso QG, né? Na nossa segurança. Para quê? Para que a gente possa orar, para que a gente possa vigiar, jejuar e buscar em Deus as revelações para as guerras que nós iremos enfrentar. Então, meus queridos, eu quero que vocês prestem muito atenção. Porque aqui está a chave para você não ser engolido por seus problemas no mês de dezembro, né? Eu quero que vocês entendam a questão da fé passiva, né? Com a fé ativa, tá? A fé passiva é a certeza dentro de cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração, de que Deus é a providência, de que Ele é a sua força, de que Ele é o seu refúgio. É dormir no barco no meio da tempestade. É saber que mesmo você não vendo, Ele está agindo, né? E aí a gente tem a fé ativa, né? E quando a gente fala da fé ativa, né? Esse é um mês também que se inicia o Chanukah. Então nós precisamos ter a coragem de guerrear como os macabeus. Os macabeus, eles não ficaram orando no quarto esperando o azeite aparecer. Eles se levantaram, pegaram
as suas espadas, né? E lutaram contra um império. Então, a fé ativa é quando você sai da passividade e diz, né? Quando você decreta, essa família é minha, esse território é meu, esse trabalho é meu, eu vou prosperar, eu vou guerrear e vou vencer, pois eu sou o filho amado do Pai. Então eu quero trazer uma pergunta aqui para vocês refletirem esse domingo, né? Exatamente como a Sarina fez. Você tem usado a desculpa de esperar em Deus para mascarar a sua preguiça, a sua procrastinação de levantar e lutar? Porque muitas vezes, querida, a gente sabe o que tem que fazer. É só levantar e fazer. E por que não estamos fazendo? Sabe? Ou você sim tem lutado, mas lutado aonde? Na força do seu braço, sem descansar nele, sem receber as estratégias, porque a gente é 880. Ou a gente senta e espera, ai, Deus vai, mas né? Deus vai agir. E não faz nada. Ou a gente fala, não, agora vai, agora eu vou fazer, agora não sei o quê, mas faz tudo pela força do seu braço, não faz, não descansa no nosso Pai, não recebe as estratégias do nosso Pai. Então, gente, o segredo, a chave aqui no mês de Kislev é o quê? O equilíbrio. É ter a mão na espada, sim, preparados para a gente sair para a batalha, e o coração no altar, que é o descansar. Quem pegar essa chave vai vencer esse mês de Kislev. Amém? Então, ó, faltou um aqui, ó. Entre um novo nível de confiança e descanso. Seguindo mais um pouquinho aqui, ó. Kislev, né, tá associado à tribo de Benjamim, né, o mais dotado das tribos com a arte do arco. Ao desenvolver as suas estratégias de guerra, esse mês você pode alcançar revelação profética em relação à temporada de guerra à frente. Então, vamos entender um pouquinho, né, sobre a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, Deus descreve, né, a tribo como a tribo de Benjamim, na verdade, como os guerreiros habilidosos. Eles eram guerreiros muito habilidosos. Eles eram ambidestros no manejo do arco e da funda. Então, eles não erravam o alvo. Né? Como diz em Juízes 20, 16, capítulo 20, versículo 16, né? Eles falam, né, que quando eles usam a funda, eles não erram o alvo nem por um fio de cabelo. Uau, né? Olha isso. Deus está te chamando para quê? Para excelência na batalha. Para você se preparar. Para você entrar nessa batalha com excelência. O que isso significa para nós? Significa termos foco e precisão. Então, muitos cristãos, muitos de nós, estamos atirando para tudo quanto é lado. Para ver se acerta alguma coisa. É o desespero, né? Principalmente em algumas áreas da nossa vida, né? Quem está passando pelos perrengues financeiros, né? Tenta, eu preciso de uma renda extra. Aí vai atirando para tudo quanto é lado, mas não é o lado que Deus quer, né? E aí com isso a gente faz o quê? A gente gasta energia, a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro sem acertar nada. Então, Kislev traz essa unção do quê? Da precisão. Então, pare de lutar batalhas que Deus não te mandou lutar. Quantas batalhas a gente entra de gaiato? Nem era pra gente estar lá, mas a gente entra, a gente abraça, guerreia, né? E as nossas batalhas estão ali de lado esperando Deus agir, né? Então, Deus está nos convidando para parar de lutar as guerras que não são nossas. Foque no alvo, foque no seu direcionamento. Ah, mas eu não sei qual é o meu alvo. Tá pior ainda, então. Se você não sabe seu alvo, tá lutando tudo quanto é batalha aí, né? Chegou o momento de
você parar, né? Então pare, ore, peça a Deus para Ele te entregar o alvo e também o que? A estratégia para você conquistar. Benjamim, como eu falei antes, foi o único filho nascido na Terra Prometida. Todos os outros irmãos dele nasceram fora. Benjamim nasceu dentro. Isso significa o quê? Legitimidade. Ele não era um forasteiro, ele era o dono da casa. Isso também é um convite para nós pararmos de agir como hóspede na própria vida, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios. É um convite para que nós possamos assumir a postura de quem tem a escritura do território. Você tem autoridade aonde você pisa. Então, meus queridos, é um mês também para nós declararmos que aonde a planta dos nossos pés pisarem, a gente tomará posse daquele ambiente, daquele lugar. É um mês onde Deus nos convida a florescer aonde Ele nos plantou. Então, é um mês também para a gente parar de se comparar. Ah, mas o fulano tá mais. Ah, o ciclano tá isso. Não, é um mês de você olhar para o seu, né? Para onde Deus te colocou. Enquanto eu fiquei questionando aonde Deus queria que eu estivesse, eu não andei. Vocês sabem disso, eu já contei testemunho aqui milhões de vezes. Quando eu parei de questionar, de olhar para o lado e simplesmente aceitar que eu precisava seguir ali, sabe? Porque a gente fica no nosso modo racional querendo entender. Ai, mas por quê? Essa era a minha pergunta. Mas por que eu tenho que ir para Campinas? Mas por que eu tenho que voltar a advogar? Mas por quê? Por quê? Porque parece aquelas crianças, né? Quando os filhos entra na fase dos 4, 5 anos, é a fase dos porquê, né? Que você fica doido. É o porquê, do porquê, do porquê. Você já nem sabe mais o que você fala, né? E muitas vezes nós somos assim com Deus. Por quê, Deus? Por quê? Deus não tem que saber o porquê, você só tem que fazer. Porque aí depois tudo se esclarece, tudo é liberado para você. Isso é confiar. Confiar é seguir a direção que Deus tem para a nossa vida, mesmo muitas vezes nós não entendendo o porquê daquilo, ou o que Ele quer com aquilo, entende? Então, toma cuidado, né? Aqui fala, né, ó, vigie, né? Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Acho que tá tudo aqui. Aqui, ó. Então, ó, toma cuidado, né? Antes de eu começar aqui o examinar, eu tenho uma coisa também para falar. Ó. Toma cuidado, vigia, olhe Israel. Por quê? Porque o templo de Israel, ele ficava onde? Dentro do território de Benjamim. Benjamim era o guardião da presença de Deus. Então, meus queridos, nesse mês de Kislev, o inimigo ele vai tentar atacar o seu templo. O seu templo, perdão. O que é o seu templo? O que é o nosso templo? A nossa mente, o nosso coração, a nossa comunhão, a sua família. Então, esse mês é um mês onde nós iremos, né, receber as estratégias de guerra para Kislev. E para isso, você precisa proteger o seu altar. Proteja o seu altar. Se você perder, anota isso que isso é uma chave poderosa. Se você perder a presença de Deus, você perde a guerra. Então, vigiai e orai. Vigiai os seus pensamentos, vigiai o que sai da tua boca, o que há no seu coração. Nós somos um canal profético o dia inteiro. Então, tudo que nós declaramos, tudo que nós falamos é profético. Então, se você está murmurando, reclamando, você está o quê? Abrindo brechas. Os nossos mestres, os nossos apóstolos já cansaram de falar isso.
Tudo que sai da nossa boca é profético. Então, se você só reclama, se você só murmura, você está abrindo brechas, está abrindo portas para o inimigo atuar ali na sua vida. Então, é um mês para nós vigiarmos, orarmos e proferirmos tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida. Amém? Ah, então eu não posso falar que eu estou sem dinheiro? Não, não pode. Porque toda vez que você declara, ai, tô sem dinheiro, você tá fazendo o quê? Você tá declarando, você tá falando que você é aquilo. E não, né? A gente tem que agir com fé. Deus está provendo. Deus está trabalhando algo em mim. E para que Ele possa trabalhar algo em mim, eu estou vivendo essa situação. Mas estou vivendo com graça, com honra, com glória. Amém? Agora entrando aqui no examinar, né? Olha como isso é poderoso. Ó, examine o que guerreou na estação passada e entre num lugar de paz. Então, no mês passado, Shesban, nós vivemos o mês do dilúvio, né? Foi um tempo pesado de água subindo, emoções à flor da pele, muita pressão. Quem aqui viveu? Pressão, coração, né? Situações assim que nos fez, né? Oh, glória! Mas Kislev traz essa mudança de cenário. Ele é o mês do quê? Do arco-íris. Olha que lindo, né? A Flávia já falou sobre isso, né? Que o arco-íris é o quê? É a aliança, né? Então Deus disse a Noé lá em Gênesis, né? Gênesis 9, este é um sinal da minha aliança. E Kislev é o mês do arco-íris. E o que ele está querendo dizer para você hoje? Você já passou pelo dilúvio e ele não te venceu. Então, todas as lutas, todas as batalhas que nós vivemos e que nós estamos vivendo, não é para a morte. E essas lutas não vão nos vencer. Por quê? Porque Deus fez e faz uma aliança com nós. Ele faz uma aliança com você. Você não vai mais guerrear com aquilo novamente. Então, meus queridos, parem de lutar guerras que já acabaram. Lembrem, né? O dilúvio baixou. Saia da arca, pisa na terra firme e vamos conquistar novos territórios. Porque muitas vezes a gente está lutando batalhas que já foram e a gente fica revisitando. Lembra do encerrar ciclos? Nós precisamos encerrar os ciclos, essas guerras, para que a gente possa adentrar no novo tempo que Deus tem para nós. Então eu quero desafiar cada um aqui a colocar Me veio o GPS, mas não é GPS, é tipo um localizador, um rastreador espiritual. Para que você possa olhar, né? Rastrear todo o seu ano que passou. Esse é o momento da gente fazer a reflexão, né? De todo ano, identificar aquela batalha recorrente que a gente vive. Porque nós vivemos batalhas recorrentes. Boa, Dani, detector, rastreador, me veio aqui rastreador, né? Para que a gente possa identificar quais são as batalhas recorrentes na minha vida. As batalhas recorrentes na minha vida são aonde? Na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças. Quero que você identifique aí quais são essas batalhas que estão sempre vindo, sempre voltando. E eu quero que você decrete ao Senhor. Senhor, eu coloco um marco aqui. Eu coloco um ponto final aqui. Porque por isso eu não passo mais. Eu encerro agora, Pai, esse ciclo na minha vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Quem pegou isso, coloca um amém aqui no chat, deixa eu ver. Faz amizade comigo. Coloca um amém, bem grande aqui. Amém. Glória a Deus. Então, examine o que tentou te matar na estação passada e declare paz, a paz da aliança. A guerra pode até continuar lá fora, mas o dilúvio dentro de você secou. E em Kislev, a paz vai reinar.
ok? Esse é um mês, né, de tranquilidade e paz, mesmo durante a guerra, você terá paz, porque não acha assim, o dilúvio acabou, agora é só flores. Não, nós sempre estaremos vivenciando batalhas internas, batalhas externas, porque a vida é assim, é um grande crescimento. Então, mesmo durante a guerra, declare que você terá paz. Por quê? Porque você terá a confiança e a estratégia que Deus tem para você. Lembra da fé passiva? Confiança, descansar é dormir em paz, sabendo que Deus está agindo. A fé ativa, né? Como um arco. Nas nossas mãos nós vamos avançando com estratégia, nós vamos avançando de maneira cirúrgica para a gente alcançar aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Esse é um mês de sonhos e visões, né? Sonhos e visões da noite. Através do ano, Deus tem derramado coisas em você. Os sonhos são a forma de Deus a revelá-las. Os sonhos são são uma das formas, né, que Deus tem de se comunicar com você. Então observe seu sonho. Um mês para rever os seus padrões de sono, estar mais saudável para a próxima estação. Então, lembra lá em Jó capítulo 33, ele fala o quê, né? Que Deus fala uma vez, duas vezes, mas o homem não percebe. Então, quando o sono cai sobre os homens, ele abre os ouvidos e sela a instrução. Então, se você está tendo insônia, sono agitado, desde o dia 21, pare de tratar isso apenas como um ataque do inimigo. Por quê? Porque isso pode ser Deus também mostrando, Deus te entregando os códigos de 2026 e você está ocupado demais para receber. Tá? Então esse é um mês que Deus vai trazer, pode trazer, né, alguns traumas à tona. Você sonhar com coisas que você viveu, que foram doloridas para vocês, e muitas vezes Deus permite sim que essas memórias dolorosas voltem, principalmente nos sonhos, não para te ferir, não para te machucar, mas para te curar. Muitas vezes você vai lembrar de coisas que você viveu que você nem lembrava mais, você fala, nossa, eu nem lembrava mais disso, por que eu lembrei disso? Porque Deus está trazendo para você, porque é algo que você vai curar nesse tempo. Amém? Eu tive a oportunidade de tomar café com um grande amigo, né? Esse feriado. E Deus é incrível, né? Porque nós conversamos, ele trouxe uma questão que eu tinha magoado ele. E na minha cabeça eu nunca tinha feito aquilo. Eu falei, imagina eu ainda fazer isso com você. Mas quantas vezes a gente acaba fazendo sem perceber? E que bom, né? Que Deus trouxe esse tempo, porque ali eu pude pedir perdão. Perdão do coração, né? E quantas vezes a gente faz as coisas e não tá atento. Então, esse é um mês que Deus vai trazer muitas questões para que você possa curar e ser curado, né? Curar alguém através do seu pedido de perdão ou ser curado também de coisas que você viveu, tá? Então, Benjamim, a tribo deste mês, ele carrega a unção do quê? De cura. Cura da paternidade, cura de traumas familiares. Então, se você sonhar com algo difícil do passado, algum trauma, não acorde com medo, não acorde achando, né, que é o inimigo. Não acorde e diga, Senhor, eu recebo, Pai, eu recebo a cura para essa memória, para essa questão agora. É um tempo que Deus vai limpar o nosso consciente, o nosso subconsciente. Então, queridos, eu quero convidá-los para essa semana, você deixar ali do lado da sua cama um caderno, né? Por quê? Porque Deus vai sim, é um mês que nós vamos sonhar e Deus vai entregar a estratégia enquanto você dorme. Não confie na sua memória. Porque você sabe, né? Você sonhou, acordou, você não anotou, você voltou a dormir e quando você acorda você fala assim, nossa, eu sonhei. Mas o que eu sonhei? Então, não perca essa oportunidade. Sonhou, acorda, anota, deixa o celular do lado, grava uma mensagem de voz,
falando o que você lembrou ali, para depois você sentar e refletir, porque Deus vai trazer muitas revelações através do sonho. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Olha que lindo, né? Deixe que o rio de Deus flua do seu ser mais profundo. Receba a revelação entre tranquilidade e plenitude. Deus quer que você entre em plenitude. Então, esse é um mês, é um tempo para deixar que o rio de Deus flua em nossas vidas. Existe uma relação direta, né, entre tranquilidade e plenitude. Você só terá paz externa se estiver um rio fluindo internamente. Se internamente tiver um rio fluindo, as bênçãos de Deus fluindo, a confiança, a tranquilidade, a serenidade, a gente só consegue viver o externo se a gente estiver vivendo o interno. Então esse é um mês para nós cuidarmos disso. Ok? Então lembra, né? A revelação desse mês ela é progressiva. Como tá lá em Ezequiel 47, que fala, né, quando as águas sobem até o tornozelo, né? Quando vai até os joelhos, depois até a cintura e depois as águas profundas, que é onde a pessoa não dá mais pé e ela começa a nadar. Lembra dessa? Se você não lembra, convido você a ler Ezequiel, né, 47, para que você entenda o que, né? Quando está nos tornozelos, o que significa? É o início da nossa caminhada. E aí nós vamos orando, adorando, entendendo a palavra, e aí as águas vão subindo até o nosso joelho. E aí a gente começa o que é a nossa vida em oração. Nós entendemos o quanto que é precioso estarmos na presença do Senhor. Mas ainda assim não é uma presença plena. É uma presença, é um horário marcado com Deus, é um café da manhã, é um devocional. E aí a gente vai tendo a sede e querendo mais. E aí, conforme a gente vai se dedicando, a água sobe para a cintura. A geração de vida, de força, é onde a gente começa a entender que tudo está na palavra, que todos os nossos direcionamentos estão no Senhor e nós vamos aprofundando cada vez mais. Quando a gente se vê, a gente já pega orando em línguas, a gente já se pega ouvindo um louvor, vindo um louvor na cabeça, meditando, orando, agradecendo a Deus por todas as coisas. E aí a gente vai mergulhando em águas mais profundas, que é o que? A rendição total, é onde não dá mais pé. E aí a confiança plena e absoluta em Deus, né? Então, a chave aqui, a chave de ouro, né? O Espírito Santo fala o seguinte, né? Nessa manhã, você não pode pular etapas. Isso é muito importante. Para passar do joelho para a cintura, você precisa processar e resolver os traumas, as questões do nível anterior. Sabe, é que nem videogame. Você não consegue pular para a fase seguinte se você matar o chefão da última. Não dá. Não dá. Sabe? Ou então você não consegue pular de uma fase para outra, porque dentro daquela fase você precisa pegar moedinhas, precisa pegar elementos, porque que você vai usar na outra fase. É sempre assim, gente. Então não adianta pular etapas. Eu estou no tornozelo, eu quero nadar. Não, é um passo de cada vez, porque senão não se sustenta. É algo que não se sustenta. Então, tem gente querendo nadar já nas revelações profundas lá de 2026, mas ainda não resolveu a questão que está ali no tornozelo ainda de 2024. E nós estamos em 25 já. Então, entendam que são etapas. Então, em Kislev, Deus vai te convidar para o fundo. Então, não tenha medo de perder o controle. Quando você não dá mais pé, é a correnteza do Espírito Santo que vai te levar. Então solta. Solta o controle e apenas nada, apenas flua no rio que Deus tem para nós. Relacionar, entenda uma coisa, queridos, relacionamento raso
gera insegurança. Você já reparou isso? Se o seu relacionamento é raso, não te traz segurança. Pelo contrário, traz insegurança. Então, se você quer paz nesse mês, você precisa sair da margem e mergulhar. Ok? Participação especial do meu gato, né? Porque ele adora o culto. Ele fica sentado aqui, gente. Sério, o culto todo domingo. É que hoje eu tô falando, então só agora que ele veio. Mas ele ama o culto de domingo. O amado do Senhor habitará em segurança. Olha isso, gente, que rico. Seguindo mais um pouquinho aqui. Benjamim é o lobo que despedaça. Olha isso. Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e foi isso que o Senhor seu pai lhe disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Então vamos entender um pouquinho aqui a natureza de Benjamim, né? Benjamim é um lobo. Isso pode até chocar alguns de nós, né? A Bíblia não compara Benjamim a uma ovelha fofinha, querida, não. Jacó profetiza. Nossa, meu gato arrasou agora. Jacó profetiza: Benjamim é um lobo que despedaça. O que o Espírito Santo quer te ensinar com isso? É a agressividade santa. O que é isso? O lobo não espera a comida cair no prato dele. Ele fareja, ele persegue, ele conquista. Ele tem o que? Iniciativa. E tendo a iniciativa, ele faz o quê? Se posiciona. Então, quando nós estamos posicionados em Deus e recebemos a estratégia, nós somos como o lobo, onde a gente fareja, persegue e conquista. Então, o texto diz, né? Pela manhã devora a presa, à tarde reparte os despojos. Pela manhã, a gente pode entender como a juventude, o início. É o tempo de ter o quê? Apetite, de conquistar, de ir para cima dos nossos projetos, com fome, com sede de vitória. À tarde, que a gente pode entender como a maturidade, o fim do dia, é o tempo do quê? Da generosidade. Benjamim não guarda tudo para si, ele reparte. Ok? Entendam isso. Tem pessoas que estão numa passividade que não é de Deus, esperando a bênção cair do céu. Que nós possamos em Kislev ativar o nosso lobo interior. Se o inimigo roubou seus projetos, vá buscar. Se o inimigo roubou tua saúde, vá buscar. Se o inimigo roubou suas riquezas, vá buscar. E quando você conquistar, não seja egoísta. A unção de Benjamim só permanece sobre quem reparte os despojos. Isso também se refere o quê? Aos nossos dízimos, às nossas primícias, às nossas ofertas. Quando Deus te entrega e você fica, eu não vou dizimar. Porque se eu dizimar vai aqui, ó, recebi já pouco, se eu dizimar vai faltar. Você não está tendo honra. Amém? Então Deus vai nos dar as estratégias e nós temos que honrá-lo, nós temos que compartilhar os nossos despojos. Amém? A bênção de Benjamim é de segurança e favor divino. O amado do Senhor habitará em segurança junto dele, que o protege de todo. Espera que tem o chat aqui de todo. E ele o habitará entre os seus ombros. Deus sempre honra aquele que honra a Deus. Amém? Então, a graça do Senhor é o suficiente, seu amor é eterno.
Vamos entender um pouquinho isso daqui. Nós falamos muito em ser o lobo, o arqueiro, sobre guerra, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Se você for para a guerra apenas com a força do seu braço, você vai voltar em um caixão emocional. Pesado isso, né? Mas é assim que acontece. Quando a gente vai na força do nosso braço, a gente perde a guerra, a gente volta realmente num caixão emocional, destruídos, abalados. O que sustenta a agressividade do lobo é o que? A graça. Sabe quem foi o maior benjamita do Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Ele era um lobo. Ele perseguia, ele era intenso. Mas ele teve que aprender o segredo de Kislev, que é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Deus está dizendo para nós o seguinte: vá lutar sim, vai ser lobo sim, mas não pela sua força, é pela minha graça que te capacita. Então, seu amor, né? Quando Deus fala aqui, seu amor é eterno. A sua vitória ou derrota na batalha de hoje não muda o amor que Deus tem por você. Guerreie sabendo o quê? Que você é amado, que você é filho, filha amada de Deus. Não lute para ser aceito. Lute porque você já foi escolhido. A graça é o seu escudo, é a sua força. Ok? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Ó, a mensagem de Hanukkah é que no meio da destruição há misericórdia. Em Hanukkah, mesmo em meio à guerra, a lâmpada não se apagou. No meio de qualquer destruição, Deus vai encontrar uma maneira de derramar misericórdia sobre você. Então não importa qual aspecto de destruição você está lidando agora. Externo, interno, físico, emocional, Deus tem uma maneira de lhe conceder misericórdia para construir o futuro. Então, Kislev também traz a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Mas entendam aqui um contexto, né? O templo estava profanado, o inimigo tinha destruído o altar, tudo parecia perdido, tudo parecia sujo. Talvez você olhe hoje para a sua vida, para suas finanças, para o seu casamento, para suas emoções, para sua saúde e veja ela em ruínas. Você sente que o seu templo foi violado. Mas o texto diz: no meio da destruição há misericórdia. Então, os sacerdotes, eles encontraram apenas um frasco de azeite. Daria para acender a menorá apenas por um único dia. Mas a fé deles realizou um milagre. O azeite que era para durar um único dia durou 8. O que Deus está dizendo para você em Kislev? Eu vou multiplicar o pouco que sobrou na sua mão. Confiem, queridos, que virá, a provisão virá. Não despreze o pouco azeite, a pouca força, a pouca fé. Se for puro, Deus multiplica. Se for do seu coração, Deus vai multiplicar. A luz não se apagou na escuridão. E a luz de Deus na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na sua família, no seu casamento, não vai se apagar. Não importa o tamanho da crise que você está enfrentando. Amém? Benjamim, ele era guerreiro. Mas também ele repartia os despojos. O dízimo, a primícia, não é sobre dinheiro, é sobre honra. É reconhecer que quem te deu a vitória na guerra. Quando a gente primicia, quando a gente dizima, quando a gente oferta, a gente está reconhecendo quem nos deu a vitória. Então, honre ao Senhor com os seus dízimos, com as suas primícias, para santificar o restante da sua colheita nesse mês.
Então, meus queridos, eu quero aproveitar esse momento para que eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês, para que vocês possam dizimar, para vocês possam ofertar e honrar o que Deus tem feito na vida de vocês. Vou colocar uma musiquinha aqui. Obrigado, Ká. Ó, a Ká também colocou no chat, tá bom? Para quem não tiver o QR Code, quiser. Amém? Eu quero convidar vocês a ofertarem não por obrigação, mas sim a ofertar com o coração. Quando você estiver ofertando, que você fale: Senhor, eu estou entregando, Pai, os meus despojos, para que o Senhor multiplique, como diz o nosso apóstolo, né, a 800 por 1. Assim como o Senhor me honra todos os meses, eu estou te honrando aqui. Amém? Para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor. Agora que nós já dizimamos, primiciamos, vamos seguir aqui pro final. Meus queridos, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo, né, não está aqui por acaso. A festa de Hanukkah é sobre a vitória contra a mentalidade grega, contra o racionalismo. O espírito grego nos diz, né, o tempo todo, se você não consegue explicar, isso não existe. E o Espírito Santo de Deus diz: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes do teu próprio entendimento. O nosso próprio entendimento, querer entender e racionalizar as coisas, vai ser o nosso maior inimigo em Kislev. A lógica dizia, né? Um azeite que temos só dá para um dia. O milagre de Deus fala o quê? Vai durar 8. A lógica dizia que os macabeus perderiam a guerra. A unção que Deus derramou sobre eles os fez vencer. Então, se você tentar racionalizar o seu 2025, você vai travar.
Eu tenho aprendido e muito isso nesse último ano. Entregue o seu direito de entender para ganhar o direito de viver o milagre. Anota isso. Entregue o seu direito de entender para ganhar o direito de viver o milagre. Você não precisa entender, você só precisa viver. Você só precisa viver o que Deus tem para você nesse tempo. Então, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Lembra, né, do arqueiro? Para acertar o alvo, a flecha precisa do quê? De um caminho reto. Quando você renuncia à sua lógica, né, a nossa lógica limitada, e confia no Senhor, Ele remove os obstáculos e faz a sua flecha chegar no destino profético. Amém? Eu quero parar aqui, eu quero orar com vocês, mas eu quero agora convidar vocês para vocês fecharem os seus olhos, que eu quero fazer uma oração aqui com vocês. Fecha seus olhos. Vamos entregar esse restinho de culto aqui nas mãos do Senhor. Desde o dia 21, nós estamos debaixo desse tempo de Kislev. Então, Pai, nós que já pisamos em Kislev desde o dia 21, nós estamos debaixo desse tempo. Pai, eu quero te pedir, em nome do seu Filho Jesus, nós rejeitamos o nome de Ben-Oni. Nós não somos o filho da dor e assumimos, Pai, a identidade de Benjamim, que é o filho da destra. Nós renunciamos, Pai, à tirania da nossa lógica humana e nós queremos, Pai, ativar a precisão do arqueiro. Nós queremos, Pai, ativar a coragem do lobo e a fé que acende a luz na escuridão. Que nós possamos, Senhor, mergulhar na Tua presença sempre, Pai, e em todo lugar, para que tenhamos confiança e descanso em Ti. Durante todo esse mês de Kislev, Pai, e não só nesse mês, todos os meses, que nós possamos descansar, confiar em Ti. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje nós estamos recebendo aqui a Patrícia. Patrícia, seja bem-vinda, que você se sinta acolhida, que você sinta que aqui é o seu lugar, sempre que desejar. Amém? Tem mais alguém novo? A Simone já veio, né, Si? Eu já te vi outras vezes aqui, né? Acho que não, né? Acho que só a Pati. Então, Pati, que Deus possa derramar sobre a sua vida nesse mês de Kislev, que você encontre a paz, a leveza, o amor de Deus, a presença de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, nos seus negócios. E que Ele possa trazer as estratégias que você precisa para esse tempo na sua vida. Amém? Amém, amém. Cá, temos recados do coração? Ah, temos sim, ó. Semana agora, quem vai vir na Conferência dos Filhos do Fogo? Glória a Deus, que eu vou beijar todo mundo. A comunicadora que habita em mim vai beijar todo mundo. Fabi, eu sei que você vai vir, eu vou te dar um abração, né? Que a Fabi é uma pessoa, né, que mora um pouquinho só longe, né, Fabi? E vai estar vindo para a conferência. Ai, que bom! Vou abraçar a Marta, que eu já vi que a Marta veio, né, Marta? Dani, você vem, Dani? Dani, uixi, boa! Então tá bom, gente. Então temos aí a imersão dos Filhos do Fogo. Quem ainda não acertou, quem ainda tá com alguma dificuldade, procura a Karina, esse é o tempo. Todo mundo que deu o nome sabe, né, que a gente, a companhia reservou lá o hotel e precisa ajustar o pagamento. Então, por favor, entre em contato com
com a Karina, que é a nossa. Tá precisando de dinheiro? Manda mensagem pra Karina. Brincadeira. Brincadeira. A Karina que tá organizando tudo isso daqui. Cá, tem mais algum recado? Ou alguém tem mais algum recado? Não, hoje é só. Nosso Só? foco é conferência. Amém. Deixa eu só perguntar, quarta-feira que vem teremos a Escola do Princípios ou não por conta da conferência? Sarina, Alex tá aqui também. Não? Não teremos? Ou teremos? Não teremos. Então tá bom. Então, ó, já fica avisado que quarta-feira não teremos Escola de Princípios, pelo povo tá se deslocando e se ajustando para estar aqui na conferência. Amém? Pessoal, que Deus abençoe o nosso domingo, que seja um tempo precioso, que nós possamos usufruir, né, e estar na presença de Deus sempre em todo lugar. Amém? Um domingo abençoado a todos, fiquem com Deus.